Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha aí pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos gratos a Deus em recebê-los neste espaço que é feito especialmente para vocês. Amém! Gostaríamos de lembrar que nós já estamos ao vivo pelas redes sociais, nos canais de YouTube, o IEDP é Live e Rede Brasil Oficial. Então não deixa, de aproveitar esse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Aproveita também para compartilhar esse vídeo e participar aqui do Espaço Jovem com aquele seu vídeo de louvor de até 1 minutinho. Grava aí e envia para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Muito bem. Esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema: fracasso, uma oportunidade para vencer. Iremos respondendo algumas dúvidas sobre como lidar com o fracasso e as frustrações da vida. Se é possível absorver algum benefício com isso e se há recomeço pós-fracasso. E hoje estamos aqui com o nosso amigo evangelista Alessandro Barreto. A paz do Senhor, evangelista. Seja bem-vindo ao Espaço Jovem. A paz do Senhor, evangelista Samek, a paz do Senhor, irmã Azenate, a paz do Senhor aos jovens também. É um prazer muito grande poder estar participando desse programa pela primeira vez. Não? Amém. Houve outros convites. Toda nossa. Houveram alguns convites, mas não foi possível, mas chegou o dia para tudo ter um tempo. Amém, glória a Deus. Todo propósito tem um tempo determinado debaixo dos céus. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui com vocês, agradecer também ao pastor Ailton José Alves, nosso pastor presidente, nosso pai, e dizer que estou muito feliz. Certamente eu serei abençoado com as perguntas que eles farão, que não serão muito difíceis. Viu? Amém. Eles já olharam assim, dando uma risada. Pode caprichar mesmo. Amém. A alegria é nossa, Amém. Professor. Muito obrigado. Estou aqui também conosco. Eu tenho certeza que hoje será de Amém. bênção Glória para a Deus. todos nós que estamos aqui. Amém. E para os irmãos que estão acompanhando de casa. Mas para ficar melhor ainda, estamos aqui com um grupo de jovens vindo ali da área 39, né? Eu vou estar falando aqui o nome e vou pedir para vocês fazerem um sinal para quem está em casa. Nós temos aqui a nossa irmã Ana Vitória, muito bem, nossa irmã Érica, nosso irmão Daniel está aqui, a nossa irmã Franciele, o nosso irmão Gelmisson, a nossa irmã Marília e também as nossas irmãs Sara e Lídia, né, que já estiveram aqui no Espaço Jovem, outra oportunidade, será de bênção para a glória de Deus. E queremos também aproveitar e já mandar saudação para toda a mocidade e os irmãos lá da área 39 e agradecer, né, ao evangelista Amém. Kennedy Santana por ter permitido aqui os jovens virem participar e dar aqui essa contribuição abençoada para o Espaço Jovem. Muito bem. E o tema de hoje é fracasso, uma oportunidade para vencer. E já queremos iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje, né? E eu creio que esse tema é bastante oportuno, importante, principalmente para os jovens, né, que enfrentam aí séries de eventos que muitas vezes pode chegar a ser visto como um fracasso. Mas falando sobre fracasso, professor, evangelista Alessandro,
Pode-se dizer que fracassado é a mesma coisa que derrotado? E aí? Bem, ok. Eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus, já que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tem um texto que está na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 8 e 9, que ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Amém. Perplexos, mas não desanimados. E ele continua, versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. E ele finaliza dizendo assim: abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Amém. Ninguém vive de forma ininterrupta somente momentos de vitórias, de gozos, de conquistas, não é? Seria muito bom, não era se fosse assim? Pois é verdade. Celebridades, gênios, pessoas importantes, até na vida dos super-heróis, se é que existem super-heróis. Existem batalhas, mas existem também vitórias e fracassos. É bom dizermos que cedo ou mais tarde a gente, de alguma forma, vai enfrentar algum momento de desabor na nossa vida. E o fracasso é muito amplo, essa temática do programa de hoje, porque existem fracassos em diversas áreas, não é? Existe, por exemplo, o fracasso na vida profissional. Alguém pode ter planejado algo e não ter alcançado aquilo que planejou e fracassou nesse projeto. O fracasso pode alcançar também a vida sentimental. Alguém pode ter projetado um casamento, sei lá, um noivado, e infelizmente por alguma situação não foi possível. Houve um fracasso naquele âmbito sentimental. Mas existe um dos maiores fracassos que eu diria, e um dos mais importantes, ministro Samek Mazenati Jovens, que é o fracasso no âmbito espiritual. Eu penso que esse é o mais importante. Os outros também precisam ser comentados, mas o mais importante, eu penso que se frisar é isso. Mas se o senhor me permite, eu queria fazer apenas uma definição dessas duas palavras, fracasso e ser fracassado e ser derrotado. A sua pergunta foi: pode-se dizer que fracassado é o mesmo que derrotado? E a resposta é não. Um não bem grande. Fracassado não é a mesma coisa que derrotado. Não, exatamente. E aqui eu quero trazer uma definição do dicionário Antônio Wise. Ele diz assim, sobre fracassado. Eu vou para minha colinha, tá bom? Porque eu não tenho a idade desses jovens, aí é uma mente religiosa. Olha aí. Aí eu tenho que ir para minha cola. Diz assim, fracassado é aquele que não obteve sucesso. E ele continua, que não conseguiu alcançar o seu propósito ou objetivo. Aquele que não saiu vitorioso, que não obteve a vitória, ou aquele que não conseguiu alcançar o seu objetivo ou ideais. Então, fracassar é tentar, mas não conseguir. Veja, isso aqui é a definição de fracassado ou fracassar. Já derrotado ou derrotado quem perdeu uma batalha ou um desafio de forma definitiva. Aquele que foi sobrepujado, suplantado, quem sofreu dilaceramento, que foi destruído, destroçado, arrasado. Aí é mais grave. Muito mais grave. Então, entre ser fracassado e ser derrotado, fracassado ainda há esperança. Mas o derrotado, a ideia da definição da palavra aqui, é de que não tem mais como reagir, não tem mais como voltar. Foi destruído, dilacerado. Então eu posso, à luz do que nós estamos dizendo, olhar para a Bíblia mais uma vez. Se o senhor me permite ler mais um texto. Deus. Amém, com certeza. Muito bem. Quando a gente para pensar, por exemplo, sobre o texto que nós lemos aqui, o texto que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 9, a parte final, ele diz assim, que nós podemos ser abatidos, mas não destruídos. Eu penso que tem um pouco a ver com a questão de ser fracassado, mas não derrotado. Sim. A gente pode contextualizar aqui. É óbvio que em uma batalha alguém pode ser ferido. Agora, ser morto, estar morto é diferente. Ser ferido, você pode se recuperar, você pode se levantar, não é? Primeiramente, precisamos dizer que errar ou fracassar, existe um aspecto, eu vou depois comentar um pouco mais sobre isso, positivo, que é o aprendizado. Alguém disse assim, não fracasse ou não erre para aprender, aprenda com o fracasso dos outros. Mas é inevitável passarmos por frustrações.
Não tem como. Nós não estamos dentro de uma bolha, nós não estamos vivendo dentro de um mundo rosa, onde não há problemas, não há tristezas, fracassos, decepções, de forma alguma. Agora, o que se precisa dizer é, se você fracassou, concentre-se no futuro, volte um pouco, repense onde foi que aconteceu o erro, levante a cabeça e prossiga. Glória a Deus. Porque fracasso não é sinônimo de final de história. Fracasso não é sinônimo de derrota. Eu coloquei aqui uma frase que diz assim: o passado deve permanecer no passado, como uma água que passou por debaixo de uma ponte e não volta mais. Lembremos do que o apóstolo Paulo disse quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Glória a Deus. Então, se houve algum momento de fracasso, se houve algum momento de perdas, houve. Para, reflete, olha para o alvo que é Cristo e prossegue. Porque há pessoas que se enclausulam, entram dentro de uma caixa e dizem assim: eu fracassei, então eu não vou mais adiante. Não é bem por aí. Seja qual for o nível do fracasso, o fracasso emocional, profissional, espiritual, seja qual for, se foi fracassado, ainda tem como respirar, levantar e prosseguir. Amém. Glória a Deus. Amém. É um tema que é difícil, né? Todos nós fazemos planos e, vez ou outra, esses planos são frustrados, né? Mas existe alguma forma? O tema de hoje é fracasso, uma oportunidade para vencer. Acho que todo mundo quer vencer e ninguém quer fracassar. Então, existe algum atalho, existe alguma forma de evitar esse fracasso? Tem como fugir, professor? As perguntas estão ficando mais quentes, eu percebo que é o coração de vocês aqui, viu? Muito bem. Irmã Zenate, não é pessimismo dizer que o fracasso ele pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Não é? Estamos em um mundo onde estamos factíveis a sermos fracassados em algum momento. Até de quem ora, Exatamente. de quem é fiel, de Perfeito. quem está ali dedicando sua vida a Deus. Até porque, ministros, somos limitados, né? Isso. Não existe nenhum super-herói aqui, nenhum semideus. Somos seres humanos, limitados, e por isso não é pessimismo dizer que o fracasso pode bater à nossa porta. Nós precisamos dizer isso. Agora, além desta afirmação ser uma afirmação realista, isso faz parte da verdade, precisamos dizer de que, como crentes que somos, não precisamos, apesar de um possível fracasso, entregar toda a nossa história e desistir. Jamais, não é? Por isso precisamos estar conscientes o tempo todo sobre essa possibilidade do fracasso. Eu não estou dizendo que vocês têm que fracassar, mas existe, como eu já falei, essa possibilidade do fracasso. E ao passo que sabemos disso, precisamos estar atentos, né? A pergunta é: existe algum meio de evitar o fracasso? Sim, existe sim, apesar dele ser possível, mesmo assim. É claro que a vigilância, por exemplo, eu diria que estarmos vigilantes, estarmos atentos. Por exemplo, vamos aqui citar algumas áreas de fracasso. Alguém que, já que os jovens de alguma forma estão neste caminho, não é? Pedindo a Deus uma confirmação de no futuro, não é? E agora todo mundo aumentou o volume assim, da televisão para prestar atenção. Pois é, construir um relacionamento. Como então fazer para se evitar o máximo, diminuir e minimizar ao máximo essa possibilidade de um fracasso na vida amorosa, por exemplo, não é? Vigilância. É preciso ver quem é a pessoa, construir uma pesquisa minuciosa do seu passado, da sua família, da influência dele na igreja, na comunidade onde ele mora, na comunidade onde ele cultua, haja vista que nós somos aquilo onde estamos inseridos, não é? Então precisamos ter cuidado. É claro que se houver necessidade de uma oportunidade de ressignificar uma situação, isso é possível. Porque alguém que, de repente, fracassou lá atrás não significa dizer que ele tem que ser descartado, né? Isso. Davi é o maior exemplo disso, de alguém Que exemplo. não é? Que fracassou na vida espiritual, depois eu posso falar um pouco mais sobre ele, mas se ressignificou, buscou a Deus, levantou a cabeça e disse: Senhor, eu não quero ficar preso a isso aqui, eu quero continuar. Mas há um texto em Provérbios 24:16 que diz que por 7 vezes o justo pode cair, mas por fim se levantará. Amém. Então, como evitar isso? Cuidado para que isso não aconteça, para que não caia. Mas se cair nesse fracasso, seja ele qual for o âmbito, calma,
levante a cabeça, prossiga. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19 diz: quem é comparável a ti, ó Senhor Deus, que perdoa nossos pecados e que esqueces os nossos fracassos ou transgressão, do remanescente a sua herança. Tu que não permanestes irado para sempre, mas tem prazer em mostrar teu amor. De novo terás compaixão de nós e pisarás as nossas maldades e tirarás de nós os nossos pecados e os lançarás nas profundezas do mar. Glória a Deus. Amém. Então tem como evitar? Tem. Vigilância, tempo ao tempo, não se precipitar, não dar respostas ao esmo, esperar o momento certo. Agora, se acontecer de fracassar, como eu falei, calma. A vida não acabou, ainda há possibilidade de avançar, não é? E continuar. O que dizer, por exemplo, de homens na área da ciência? Há quem diga, eu não vou dizer nem o nome aqui, depois vocês me ajudam, os universitários, né? O construtor da lâmpada fluorescente, incandescente, não é? Ele tentou, segundo a história, 1000 vezes, ou um pouco mais de 1000 vezes. Fracassou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, mas houve um momento que ele acertou. E alguém disse assim, o senhor insistiu tanto, o senhor fracassou tantas vezes. Ele fez, não estava fracassando vezes após vezes. Eu estava aperfeiçoando aquilo que eu ia fazer. Então vamos olhar por esse lado, não é? Não estou aqui também dizendo, ministro e irmã Zinata, que nós devemos abrir as porteiras e dizer, podem errar e vão aprendendo com os erros e aperfeiçoando. Não é isso. Não é isso. Mas pode ser. Se acontecer, a gente aprenda alguma coisa com aquilo e prossiga. Amém. Então, fica a lição, né? Devemos fazer a nossa parte. Verdade. O nosso cuidado, o senhor falou aí, deu o exemplo, né, da área amorosa, por exemplo, que é normal na vida do jovem. Mas aí a gente tem também, né, um exemplo na questão profissional. Exato. O jovem tem que fazer a sua parte também, se dedicar, chegar cedo, dar o seu melhor, para não acontecer de ser demitido, né? Por irresponsabilidade. Pois é. Então fica a lição, a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Mas caso aconteça, a gente não se entrega, a gente se levanta e continua batalhando. Não é isso? Perfeito. E falando ainda sobre essa área da vida profissional, eu poderia também puxar um pouquinho mais e dizer que às vezes a gente cria na nossa mente um projeto para uma determinada profissão, não é? A gente diz assim, eu quero ser isso. E a gente estuda, a gente batalha, gasta horas, investimento, mas não consegue aquilo. Há um fracasso, vamos dizer, nessa empreitada. A pergunta é, eu devo me desmotivar por isso e abandonar meu desejo? Não. A não ser que Deus diga assim, olha, não é aí que eu quero você. Por exemplo, eu tentei 12 vezes entrar na vida militar. 12 vezes? 12 vezes. Tentei, eu estudei muito. Estudava 15, 16 horas por dia, não é? Meu pai, tios, primos, muitos da minha família enveredaram por essa vida, eu achava muito bonita, eu disse, eu quero também ser. Mas tentei 12 vezes, não consegui. Glória a Deus por isso. Fui frustrado. Hoje a gente literalmente. Hoje eu dou glória a Deus por isso, professor. Deus fez com que eu entendesse que não era aquela vida, não era aquele caminho que Ele queria para mim, não que exista nada de errado nesta profissão, mas Deus tinha outros projetos. Então aquela frustração para mim foi bom, porque eu entendi que o projeto de Deus era outro. Amém. Então é possível que isso aconteça. Eu até anotei aqui dizendo que ao passo, o fracasso, quando acontece na nossa vida, ele vai nos moldando e vai nos ensinando muitas vezes o que Deus quer para nós. Porque nem sempre meus sonhos, meus desejos, meus projetos são os projetos de Deus. Isso. E Deus, ele não se frustra. Quem se frustra é o homem, mas Deus não. Eu vou me frustrar, mas Deus jamais vai se frustrar, porque Ele não se inclina aos meus caprichos, não é? E eu coloquei aqui também mais uma fila dizendo o seguinte, que o fracasso, ele tem sim como oportunidade para que faça eu repensar o que eu planejei, não é? Transformando, então, assim, as oportunidades que eu terei em aprendizado e até mesmo em uma mudança de vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu disse, não, peraí, eu tenho que ver se... Eu não sou louco, eu tenho certeza disso. Estudo, me dedico e não consigo. Não é que eu era reprovado, eu era aprovado, mas muitas vezes perdi o horário do teste físico. Teve um concurso que eu peguei a prova e eu ri. Eu ri literalmente da prova. Eu tinha 18 anos, eu ia fazer 19. Eu disse, é essa a prova? A prova eram 50 questões, eu fiz 49, uma questão foi anulada. Então eu tinha fechado praticamente a prova, né? Só que quando eu fui ver o resultado, meu nome não estava lá.
E por que meu nome não estava lá? O que é que aconteceu? Aí fui procurar o responsável do dia na escola de aprendiz de marinheiro aqui em Pernambuco. E ele me chamou, disse, me dê o número do seu CPF. E quando ele me deu o número, que pesquisou lá, o que aconteceu? O gabarito da coluna da direita eu coloquei na esquerda e da esquerda na direita. Eita! Deus me mostrou no fracasso, Alessandro, seja humilde, você não é nada. Porque eu olhei para aquela prova e disse, isso aqui é ficha pequena. E Deus me mostrou de que eu não era nada. Ele fez com que eu percebesse que o meu erro estava me indicando alguma coisa. Eu precisava ser mais humilde, depender mais de Deus. Então, às vezes, o fracasso serve para isso. Glória a Deus. Repense o que você está fazendo, tenha cuidado, não é? Aleluia. Deus tem o melhor para a gente. Amém. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Amém. O melhor de Deus, para mim, é o melhor, com toda certeza, em todos os aspectos. Então, eu preciso entender isso e aceitar. Viu? Porque quando a gente não aceita, a gente sofre, não é? A gente sofre. Alguém pode estar nos ouvindo nesse momento e se identificando com esse tema. Se você foi frustrado com alguma coisa, pare um pouco, pense, será que aquilo era o que Deus queria para você? Então, se não, agradeça a Deus, vai ser melhor, com Glória certeza. a Deus. E olha, daqui a pouco a gente continua com a conversa. A gente vai dar uma pausa aqui rapidinho para iniciar o quadro Quem Sou Eu? Olha aí, esse é o momento que vocês ficam um pouco tensos e a gente fica confortável, né, professor? A gente tem uma pausa. É bem como o nome diz, a gente vai dar assim 3 dicas para vocês. Começa com uma dica. Se vocês souberem quem é o personagem, vocês já podem pegar o microfone Isso. e responde. Se não souberem, a gente dá a segunda dica. Se não souberem, a gente vai para a terceira. Só tem 3. Então, tá nesse espaço aí para vocês descobrirem. Então, estão preparados? Vamos lá? Tá não, mas vamos mesmo assim. Então vamos lá. Primeira dica, o primeiro personagem. Quem é bom com o significado de nome? Eita, ficou difícil, né? Primeira dica é: meu nome tem o significado Jeová é Deus. Olha aí. Alguém sabe? Tá difícil, né? Vamos para a segunda dica? Segunda dica. Fui usado por Deus para ressuscitar uma criança. Agora ficou mais fácil? Ainda não. Acho que ainda não. Ó, tá todo mundo se olhando ali. Querem a terceira dica? Terceira dica. Agora ficou fácil. Não provei da morte, mas fui levado em um redemoinho junto com uma carruagem de fogo. Elias. Será que é Muito Elias? bem. Olha aí, Elias, é isso aí. Daniel, né? Daniel salvou aí o grupo. Ó. Vamos para o segundo personagem. Primeira dica. Sou filho de Jonas e tenho um irmão chamado André. Segunda dica. Cortei a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Olha, ele tá representando hoje a área. Pedro, será que é Pedro? Terceira dica. Minha sombra, através do poder de Jesus, curava os doentes. Olha aí. Pedro. É Pedro mesmo, professor? Glória a Deus, ele veio representando a área, entendeu? Vamos ter que pagar um lanche para Tem Daniel. que pagar um lanche. Então vamos pro terceiro personagem. Primeira dica. Sou o primeiro homem declarado justo na Bíblia e o primeiro mártir. Olha aí. O primeiro. Estevão. Olha. Na igreja ou da... Vamos para a segunda dica para ficar mais fácil? Sou pastor de ovelhas. Tchan, tchan, tchan. Lá no começo, lá no... Ó. Terceira dica. Terceira dica. Fui morto pelo meu próprio irmão. Abel. Abel. Muito bem. Olha aí, então acertaram todos. Vieram preparados aqui, glória a Deus. Prepararam de verdade, viu? Olha aí. Amém. E a gente vai aproveitar também o momento para estarmos aqui adorando a Deus, né? Nós vamos a um rápido intervalo. Você não saia daí, aproveite a oportunidade, compartilhe com seus amigos e familiares o programa que será de bênção para todos que estarão aqui Amém. participando. Você sabia também que pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast?
Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e também o Spotify. E daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai para o intervalo louvando ao Senhor juntamente com os jovens. Amém? Vamos adorar? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Ante infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém! Nós já estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Não esqueça de compartilhar a transmissão do programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, IEDP Live e Rede Brasil Oficial. Nós estamos conversando sobre o tema Fracasso, uma oportunidade para vencer. E hoje estamos com o evangelista Alessandro Barreto. Muito bem. E dando continuidade aqui à nossa conversa de hoje, para encaixar o primeiro bloco, professor. Ninguém gosta de fracassar, né? Verdade. Tem algum jovem aqui que gosta de fracassar? Não. Eu acho que ninguém. Ninguém gosta de fracassar. Qual a melhor maneira de lidar com o fracasso? Né? Bem, arrepender-se, repensar, começar, reiniciar, dar um reset, é não ficar parado, não é? Se houve fracasso, de alguma forma, dependendo da área, inclusive já vimos algumas áreas da nossa vida que pode haver algum fracasso, é porque houve, de repente, algum descuido, não houve uma resposta de Deus e a gente quis investir naquilo, ou mesmo um propósito divino. Como já foi falado, nem sempre o que eu quero é o que Deus almeja para o meu futuro. Mas falando sobre qual a melhor maneira de lidar com o fracasso, olhando para a perspectiva da vida espiritual com Deus, que também é uma área muito importante, precisamos relembrar disso. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus fracassos, seus pecados, não prospera, mas quem confessa e os abandona, alcança a misericórdia e favor de Deus. Amém. É fazer isso, parar, arrepender-se, houve uma falha, houve um fracasso, houve. Vamos parar, buscar a Deus, confessar, pedir ajuda e continuar. Eu coloquei uma frase aqui, tem algumas frases assim que eu gosto, algumas frases bem legais. Você não se torna um fracassado quando perde ou quando erra, mas apenas quando desiste. Olha aí. Errar não é a melhor opção, mas é possível. Mas porque eu errei, porque eu fracassei, porque eu não consegui alcançar o objetivo, eu vou desistir? Jamais. E eu tenho aqui essa convicção. Não devemos desistir da nossa fé, da nossa família, dos nossos valores, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, não é?
Nós podemos e devemos superar as dores, as perdas. Os fracassos trazem frustrações, isso aí já falamos sobre isso. Nós podemos até perder sonhos, mas nós estamos vivos, não é? Amém. Nós estamos vivos. E se estamos vivos, podemos prosseguir, podemos continuar. Deus, Ele com certeza sabe as nossas limitações, as nossas frustrações, até onde a gente pode ir. Então, a melhor pessoa para buscar auxílio e repouso é nele, não é? Nós seremos fracassados se recuarmos e abaixarmos as armas e desistirmos, como eu falei. A Bíblia Sagrada tem um texto que eu acho muito bonito, que tem a ver, Mazinato, ministro Samek, sobre essa temática. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12, versículo 10, a parte final ele diz assim: pois, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Não é? Amém. O fracasso traz essa perda da força espiritual, do ânimo, mas é naquele momento que a gente tem que dizer: Senhor, Tu és a minha força. Um outro texto está em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Glória a Deus. Então eu penso que se chegou o momento do fracasso, que não é bom que chegue, mas se chegou, buscar força em Deus, levantar Amém. a cabeça, acertar o alvo e continuar. Amém. Nunca parar. Abatidos, mas não destruídos. Destruídos. Foi o texto que a gente começou, não é? Glória a Deus. Eu já queria aproveitar que você estava falando aí. O senhor falou que nós temos fragilidades, temos debilidades, né? E sabemos que há um alto investimento de Deus Sim. conosco, com todos nós. Mas será que nós somos capazes, com as nossas fragilidades, com as nossas... Temos, né? Será que nós somos capazes de fracassar os planos que Deus tem ao nosso respeito? Sim. E um sim maiúsculo, bem grande, não é? Caso não vigiemos, caso não estejamos atentos. Afinal de contas, nós temos livre-arbítrio. Isso. Nós não somos robôs, nós não somos um ser autômato, em que Deus vai lá, programa, você vai só acertar. Não. Ele nos dá livre escolha. E por isso é possível sim, irmã Zinate, nós fracassarmos nos projetos de Deus em nossa vida. Isso é possível. Quando nós olhamos para Provérbios 14, versículo 12, a Bíblia diz assim: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final deles conduzem à morte. Então, às vezes, irmã Zinate, eu posso olhar para a direita e dizer esse é o melhor caminho, mas na realidade não é aquele. O projeto de Deus para a minha vida é no lado esquerdo, ou melhor, do lado direito. Eu gosto mais da direita do que da esquerda. Então, às vezes eu penso, eu vou para a esquerda, será que esse é o lugar mesmo que Deus quer? Deus Gente, quer olha pra as direita. Campinas assim, né? Pois é, a senhora lembrou Vou pro agora lado de uma de passagem lá. bíblica, né? Ló, não é? Uhum. Olhou para as Campinas e disse, eu vou para ali. Mas era aquele o projeto de Deus. Então é possível haver, sim, um fracasso. Que há um investimento de Deus na nossa vida, isso aí não tenho dúvida, não resta nenhuma dúvida nisso. Deus quer o melhor para a gente. Mas nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas, irmã Zenate, pastor Samek, jovens que estão aqui e aqueles que nos acompanham em casa. Nós temos vários exemplos de pessoas que Deus investiu, de que Deus deu oportunidade, mas que eles fracassaram. Por exemplo, podemos citar aqui Saul, o rei Saul. Foi alguém que Deus elegeu. A Bíblia diz que foi Deus quem escolheu Saul. O povo ele vai sim confirmar esse chamado, mas Deus o escolhe. Ele foi fruto de uma ação divina, de uma escolha divina, mas fracassou. Chegou o momento em que Deus fala para Samuel dizendo assim, por que tu estás insistindo comigo se eu já rejeitei a Saul? Veja que coisa forte, né? Deus rejeitar alguém. Esse hábito de fracassar e não reconhecer, não retroceder, faz Deus rejeitar. Porque chega um momento, ministro, que a pessoa realmente se perde, totalmente. Nós temos outros exemplos como Sansão. O que não dizer de Sansão? Deus escolheu até o nome. Deus disse que ele seria alguém separado para uma obra específica, né? Alguém que estaria a serviço de Deus. Mas o que é que Sansão fez? Quando eu olho para a vida de Sansão, pastor Samek, eu não consigo ver pontos positivos. Eu já fiz uma busca, uma análise com muito cuidado. Eu vou encontrar algo positivo na vida de Sansão. Eu não consegui encontrar. Alguém até diz assim, não, mas no final ele ora a Deus, ele clama a Deus por misericórdia. Mas quando você vai olhar a oração de Sansão, tem um fisco lá de
de orgulho, de vingança, não é para o enaltecimento do nome de Deus. Mas é muito triste, né? Porque é um chamado Lindo. espetacular, com exatamente. um projeto Deus investiu, incrível. Deus investiu poderosamente. Mas qual foi o fim de Sansão? Nós temos, por exemplo, os filhos do sacerdote Eli, Ófines e Finéias. Está aos pés de Eli, servindo ao Senhor no tabernáculo, mas o texto diz que eles iam para a porta do tabernáculo, do templo, Mishran, no hebraico, e lá eles estavam contraindo mulheres e se prostituindo. Deus investiu tanto neles, mas eles fracassaram na fé espiritual, na sua vida espiritual. E o fim foi trágico também. Horrível, não é? Deus disse a Eli, e Deus também reportou isso a Samuel, dizendo: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Veja que o fracasso, quando não corrigido, pode levar Deus a rejeitar, como rejeitou Saul, pode levar Deus a desprezar, como desprezou Ófines e Finéias. Por que não citar os reis de Israel? Muitos deles começaram bem e terminaram mal. Acabe, por exemplo. Acabe tinha de tudo para ser um bom rei, mas o fim dele foi trágico. Por que não citar o apóstolo Judas, né? Infelizmente, o único apóstolo dos 12 que fracassou. Jesus investiu em Judas. Sim ou não, jovens? Sim. Houve um investimento, não foi assim? Mas ele fracassou. Mas o problema não foi o fracasso em si, foi não reconhecer esse fracasso e retroceder, não é? Eu até deixei um texto aqui que eu acho interessante, que é o texto de Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. Isso na NVI. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e de não ter dano algum. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. A senhora falou que Deus investe. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7, Paulo diz assim: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da vossa fé. Então veja, há pessoas que investiram no projeto de Deus. Paulo diz: eu estou feliz porque Deus investiu em você e eu vejo em vocês, e eu vejo que vocês estão aí acompanhando, né? Vocês estão seguindo. E concluindo, que a sua pergunta foi maravilhosa, precisa de uma resposta bíblica também, Romanos 12:12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, mas perseverem na oração. Amém. Perseverança no projeto de Deus, está firme, inabalável. Não é? Se vier algum fracasso, busque ajuda. Não é? Busque ajuda. Se trancar, guardar para si, não resolve. O segredo é externar, colocar para fora. Pedir ajuda, pedir socorro. Certamente nós teremos pessoas ao nosso lado que nos amam, que nos acolherão, se necessário for, estarão nos remediando com aquilo que for preciso, estaremos, avançando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desculpe se eu dei muito, viu? Não, tá excelente. E a gente já soube que tem umas perguntas, tem umas jovens aqui que se animaram. Estão começando a ficar corajosos. Muito Amém. bem. A nossa irmã Érica, né, tem uma dúvida, pode fazer. Minha pergunta seria, pastor, qual a primeira ação que devemos tomar mediante o fracasso, quando estamos em frente ao fracasso? Muito bem. A sua pergunta é muito boa, está correlacionada à pergunta que eu respondi há pouco da irmã Zenate. A primeira coisa é reconhecer o erro, confessar e pedir ajuda. Foi citado aqui o texto de Provérbios, capítulo de número 13, versículo 28, quer dizer, 28, 13, desculpa, eu inverti. Quem esconde os seus erros e fracassos não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Precisamos entender de que a Bíblia também tem exemplo de pessoas que fracassaram, mas que recorreram a essa misericórdia divina. E já foi citado aqui Davi, Salmos 51. Ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu espírito. Dá-me, Senhor, o gozo novamente da tua salvação. Davi errou. Já parou para pensar o que Davi fez? Davi não somente assassinou um homem inocente, traiu este homem, mentiu e adulterou. Então são erros gravíssimos. Mas diante desse fracasso moral, diante desse fracasso espiritual, o que é que Davi faz? Mais na frente a gente vai ver. Salmo 51, uma declaração do que acontece entre Davi e Deus no momento do ambiente dele, no seu particular. Ele confessa.
Porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que onde habitou o pecado, Glória a Deus. superabundou a graça de Deus. Então, a melhor coisa é recomece, arrependa-se, peça ajuda, confesse e deixe. Porque confessar e não deixar é meio caminho. Para o caminho ser inteiro, tem que ter esse processo. E, se o senhor me permite, ministro, eu queria dizer aos nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando em casa, você que está nos assistindo nesse momento, se você está numa situação como essa, não se sinta desprezado por Deus. O desejo de Deus é restauração. O desejo de Deus é reconstrução. O desejo de Deus é sempre dar um perdão, Aleluia. misericórdia. Você não está perdido, você não está descartado. Agora é preciso você reconhecer e dizer, Senhor, eu fracassei nesta área, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça. Deus, Ele faz isso. E com certeza Ele vai fazer na sua vida também, e o seu futuro será de paz e prosperidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, Deus continue abençoando a nossa irmã Érica, né? Que teve coragem de fazer. Mas aí ela está contagiando as outras também. Porque a irmã Sara tem uma pergunta também, né? Amém. Paz do Senhor, pastor. Amém. Eu queria saber, é certo que às vezes a gente consegue alcançar o objetivo pós-fracasso, mas o sentimento de fracassado ainda fica. Como lidar com esses fragmentos? Muito bem, ótima pergunta também, parabéns. Ainda bem que eles estão me ajudando. Está vendo, pastor Somek? Às vezes isso acontece, né? Nós chegamos a alcançar algo, galgamos chegar naquele lugar, com aquele objetivo, mas mesmo assim há algumas frustrações que nos restam. Acho que essa foi a sua pergunta. O que fazer, não é? É tentar primeiramente, como eu falei no início, nos conhecer. Pedro disse assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Faça isso, lance diante do Senhor. Se você conseguiu, melhor dizendo, alcançar algo, mas mesmo assim você se sente frustrado, alguma coisa está errada aí. Então se autoconheça, é aquilo que realmente você quer. Eu conheço pessoas, por exemplo, pastor Somek e irmã Zenate, que investiram no vestibular, fizeram uma prova, passaram para determinado curso, mas na metade do curso se sentiam frustrados, não é isso que eu queria mesmo e tal. E depois entenderam, a minha área era outra. Então, tem alguma coisa errada aí. Tente buscar ajuda com alguém, busque orientação de Deus também, porque se você conseguiu aquilo que almejava e mesmo assim ainda se sente frustrado, meio que fracassado, tem alguma coisa errada, não é? Isso é comum acontecer, principalmente na faixa etária de vocês, não é? Eu tenho o dobro da idade de qualquer um de vocês que está aqui, então eu posso dizer isso. Isso é possível, mas isso também não é o fim do mundo, né? Ainda há muita coisa pela frente, tá bom? Tente vencer essa frustração buscando aconselhamento a departamentos que tratam com jovens, trabalham com jovens, não é isso, pastor Somek? Tem também seus pastores, seus líderes, seus pais. Se os pais não são evangélicos, tem na igreja pais espirituais, você tem um coordenador, você tem um presbítero, sem ter uma liderança de escola dominical, que pode lhe dar uma palavra e certamente essa frustração vai ser vencida, tá certo? Amém. Amém. Muito bem. E continuando ainda, pastor, o senhor no começo, né, fez uma comparação da questão da guerra, né, da Isso. batalha, que às vezes a gente é ferido na caminhada, somos abatidos, mas não Isso, destruídos. isso. Né? Para reforçar aí para quem está participando, que está sentindo que fracassou numa determinada área, mas as feridas estão lá, né? E quando tem ferida é impossível você dizer assim, eu não estou sentindo nada. Não, está sentindo, né? Você sente as feridas. Como superar o fracasso? Como lidar aí com essas feridas, essas dores, esses traumas que ficou, né? Muito boa a pergunta. É paradoxal alguém, de repente, dizer assim, existem benefícios em frustrações, em fracassos? E eu diria sim, existem sim. Existem benefícios. O fracasso nos faz crescer. Agora, é claro que as dores virão. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo do nosso cotidiano, né? A gente pode, de repente, querer aprender a andar de bicicleta. E a gente vai ali e cai, se arranha, e machuca o dedo, enfim, se machuca. Mas depois a gente vai aprender. Aqueles arranhões, aquelas dores, serviram de alguma forma. A gente trouxe algum tipo de ensinamento com aquilo. Só que há frustrações que elas não são benéficas. Estas são as que eu falei. Existem frustrações que no momento traz dor, mas depois
vai trazer maturidade, porque a gente amadurece com as frustrações também, com as perdas, não é? Eu estou me referindo às frustrações não no âmbito moral, espiritual, mas em outros. Mas a sua pergunta foi, o que fazer para superar esses traumas, essas feridas que ficam, não é? Isso. Eu penso que a melhor forma também é buscar a Deus, refúgio no Senhor. O salmista diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Mas Deus também tem levantado homens, mulheres, pais espirituais que podem nos fortalecer, não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele faz questão de deixar isso escrito, de que Timóteo, em algum momento, parece que estava enfrentando alguma frustração em seu ministério, e Paulo diz, Timóteo, seja forte, não deixe com que ninguém despreze a sua mocidade, meu filho, levante a sua cabeça. Aviva a chama, né? E aviva a chama, veja a expressão de Paulo, né? Aviva a chama. Então é possível, irmã Zenate, que em algum momento ali Timóteo estivesse frustrado com alguma coisa por conta, quem sabe, de um fracasso, não dele, mas um fracasso no sentido de alguém não acreditar na sua chamada, de não dar crédito. Isso pode ter trazido algum trauma, mas Paulo diz, te levanta. Então, buscar pessoas que estejam ao nosso lado para nos ajudar, porque a palavra, ela tanto levanta quanto abate alguém, não é? Isso. E a gente tem que fazer uma seleção das pessoas que nós vamos compartilhar nossos desabores, porque nem todo mundo pode ouvir nossas histórias, né? Devemos selecionar as pessoas, porque essas pessoas serão fundamentais na nossa vida, no erguer, no levantar. Então eu penso que como vencer isso? Buscando em Deus auxílio, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Amém. Ele é o nosso rochedo, lançar sobre Ele nossa ansiedade, mas também busque pessoas. E por que, se o senhor me permite, não também mencionar pessoas que tenham uma função nesta área do psique humano? Isso. Não é porque somos crentes que não precisamos de uma terapia, não precisamos de um psicólogo, não precisamos de um psicanalista, não precisamos de um conselheiro espiritual. Precisamos sim. Primeiro Deus, segundo a sua liderança, pessoas que você selecionou, mas também profissionais dessa área, de preferência profissionais que sejam cristãos, porque vão ter Temos cada vez mais, né, profissionais cristãos, psicólogos, psiquiatras. Já conversamos com muitos aqui no Espaço Jovem. E eu acho que estes profissionais, irmã Zenate, são ferramentas de Deus para ajudar a gente a vencer algumas frustrações. Não é? Amém. Alguém pode ser radical e dizer, crente não precisa ser tratado, crente não precisa de terapia. Quem foi que disse isso? Crente é ser humano, nós somos pessoas limitadas, não é? Precisamos sim. O profeta, né, o grande homem de Deus, Elias, teve um momento que ele entrou na caverna e disse, Senhor, eu quero morrer. E há quem diga, né, os especialistas da área, de que ali há princípios de uma depressão na vida do homem de Deus. Um homem que orou e o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, consumiu os manjares, até as pedras foram consumidas. Né? Ele disse, sobre a minha palavra, não foi nem a palavra de Deus, viu? Ele disse, sobre a minha palavra não vai chover. E Tiago disse que durante 3 anos e meio não caiu chuva nem orvalho. Orvalho é aquelas gotículas que caem na madrugada. Nem aquilo caiu. Mas teve um momento que ele disse, Senhor, eu quero morrer. E Deus foi lá com um psicólogo dos psicólogos, preparou um jantar e disse, come, olha o pão aqui. Então, eu acho que é por aí, amigo. Viu? Amém. Amém. E a gente vai dar mais uma pausa aqui na nossa conversa. A gente vai para um quadro novo. E é a estreia desse quadro, mas ele é bem como se fala o nome. A gente vai dizer 3 versículos para vocês, um por vez. E vocês vão precisar descobrir quem é que está falando essa fala, né? E a quem a pessoa está falando. Vocês estão prontos? Não, mas vamos em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Então vamos lá, o primeiro é assim. Não está toda a terra diante de ti, eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Quem falou? Abraão falando para Ló. Muito Olha bem, aí. parabéns. Vamos para o segundo agora, né? Quem disse a quem? O versículo diz assim, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Quem pediu um guisado saboroso a quem? Ei.
Hã? Pode falar aí. Esaú e Jacó. Hã? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Quem disse a quem? Esaú para Jacó. E É aí? que quando fala guisado, acho que a mente já vai no automático. Né? Só que diz assim, faz-me um guisado saboroso como eu gosto, Ah, sim. Jacó para Esaú. antes que eu morra. Isaac para Jacó. É, Tá quase. quem disse foi Isaac. Isaac para Esaú. Muito bem. Aê! Olha aí. É isso aí. Então, vamos para o último de hoje. Quem disse a quem? Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Quem disse a quem? Ananias Sim. disse isso a Deus. Muito bem. Isso aí. Correto. Amém. Acertaram todos? Todo mundo gabaritou? Estão de parabéns, né, Estão pastor? de parabéns. Olha aí. Parabéns mesmo. Muito bom. Amém. E a gente vai, né, para um rápido intervalo, mas a gente vai louvando. A gente vai louvando, Sara e Lídia, vamos louvar a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Glória a Deus. E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Não esqueça de compartilhar com os amigos da escola, da faculdade, né, os parentes. De repente você percebeu que alguém está enfrentando o que nós estamos conversando aqui hoje. Então você compartilha o link aí e vai estar abençoando, edificando a vida de outra pessoa. Estamos conversando sobre o tema fracasso, uma oportunidade para vencer. E hoje estamos aqui com o nosso amigo evangelista Alessandro Barreto. Amém. E dando continuidade aqui, pastor, já estamos caminhando, né, para o terceiro bloco. E a nossa irmã Marília tem também uma pergunta aqui. Paz do Senhor, pastor. A minha pergunta é o seguinte: como os jovens poderiam lidar no tempo de hoje do fracasso espiritual? Muito bem, uma pergunta muito pertinente para o tema, né? E que o senhor começou falando, né, Exatamente. que existem fracassos em várias áreas, mas o senhor até julgou, logo no início do programa, que esse é o pior tipo de fracasso. Verdade.
Há um texto que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1 da sua segunda carta, versículo de número 7, que Paulo diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós temos uma vantagem, né? Qual é a vantagem que temos? É que mesmo apesar das nossas falhas, nós temos um auxílio. Glória Nós a temos o Espírito Santo de Deus. No capítulo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, versículo 7, Paulo diz: porque nós temos um tesouro em vasos de barro. E pelo contexto, esse tesouro aqui é a presença de Deus mesmo através do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos no capítulo 14 de João, do Evangelho de João, que nós temos aquilo que o mundo não pode ter, porque o mundo não conhece nem o vê, mas nós o conhecemos e o vemos. E o que Jesus estava falando era sobre o Espírito Santo. Então nós temos essa vantagem, nós temos o Espírito de Deus em nós. É claro que esse Espírito se entristece, não é? Isso. O próprio Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo, ele se ausenta. O texto diz que quando Saul achava que estava cheio de Deus, o Senhor já o tinha se retirado dele. Mas devemos entender de que esse Espírito que se entristece, que se ausenta, ele também retorna, ele renova, ele fortalece. O texto que nós falamos no início do programa, eu penso que ele é necessário ler novamente. Ele diz assim que nós podemos ser abatidos, mas não destruídos. Amém. Há situações da nossa vida em que pode nos abater espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. O equilíbrio pode ser abalado, emocional. Mas temos que ter essa convicção, não é? Devemos fechar as portas, porque sabemos de que apesar de não estarmos isentos, não estarmos livres de um possível fracasso, não devemos abrir as portas também para isso acontecer, claro que não. Mas volta à temática, o fracasso, ele de alguma forma nos ensina, nos transforma, nos amadurece, não é? Eu vou contar aqui uma experiência, posso contar? Ótimo. Em 30 Com segundos. certeza. É uma das minhas filhas, não vou dizer o nome dela para não sofrer bullying. O bom é que são muitas. Exato. Mas uma das, quando era bem pequenininha, tinha mania de colocar o dedinho na panela quando estava ao fogo esquentando. Eu dizia: não faça isso, vai queimar seu dedinho, vai queimar seu dedinho. Mas ela insistia, não sei por que ela queria sentir. Até que um dia, propositalmente, eu disse: eu vou deixar. Eu do lado, ela não me viu, bem no cantinho, na parede. Ela se aproximou e colocou o dedinho. Foi logo no início que a panela foi acesa, o fogo foi aceso a panela. E quando encostou, deu aquele barulhinho. Pss, e ela gritou, correu, chorou. Eu estava próximo, ela não me viu. Eu peguei de imediato, porque se fosse acontecer algo mais profundo, claro, eu não ia permitir. Aí levei a pia, liguei a água e disse: coloque o dedinho aqui. E ela colocou o dedinho lá. E começou chorando, um pouquinho vermelhinho, que não foi muita coisa não, porque estava no início. Eu disse: eu não disse a você que isso ia doer? Depois daquele dia, nunca mais ela colocou o dedinho na panela. Então, às vezes, tem frustração que vem nos amadurecer, de alguma forma. Deus não quer isso, claro. Deus não quer nosso sofrimento. Mas, às vezes, Ele, na sua soberania, respeitando nosso livre-arbítrio, diz assim: eu vou deixar você, me permite usar essa expressão bem conhecida nossa, chorar um pouquinho para aprender, não é? Então, como vencer? Buscando ajuda. Sabendo de que nós temos esse Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio Glória a Deus. daquele que nos amou. O fracasso não deve acontecer, mas se acontecer, temos um Deus que nos ama, que nos ajuda, não é assim? Nós não somos um copo descartável que Deus amassa e joga fora. Ele Glória a nos Deus. restaura. Amém. Lembra lá de Jeremias capítulo 18, Amém. se eu não me engano, né? Isso. A casa do oleiro. O texto diz que quando Jeremias olhou, o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Eu acho interessante essa expressão. Não é o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. Parece que o vaso teve essa atitude, disse: vamos fazer isso, tá bom? Glória a Deus. Bem. Muito bem. Pastor, a nossa irmã Érica também tem uma Que pergunta, bom. né? Pode fazer. Pastor, minha pergunta seria: como o senhor lidou com as frustrações no decorrer da sua trajetória? Com muito sofrimento, choro e dor. Porque frustração dói, não é? Eu já falei um pouquinho de uma frustração no âmbito profissional, mas eu tive outras frustrações também no âmbito de amizades. Já fui frustrado com alguém que eu achava que era um amigo, e na realidade não foi.
e houve uma decepção muito grande. Eu me decepcionei bastante, então foi muito dolorido. Já me frustrei no âmbito também emocional, sentimental, não é? Com aquele momento que eu disse, essa pessoa aqui é a pessoa que... Mas não era a pessoa que Deus tinha planejado para o meu futuro, e eu sofri, então, com muitas dores. Mas isso me amadureceu, volto a dizer, isso me fez repensar, ressignificar. Eu acho que essa palavra é importante aqui, eu vou repetir ela pela segunda vez no programa. Parar um pouquinho, dizer, peraí, é isso mesmo que Deus quer? Tem coisas que a gente ora e Deus não nos dá. O apóstolo Pedro, se eu não me engano, vocês que são bons de Bíblia me ajudem, ele diz o seguinte, que tem orações que a gente faz, mas que ele não nos responde, porque ele quer o nosso melhor. Estou parafraseando aqui numa linguagem bem atualizada, né? Ele não nos dá porque ele sabe que aquilo não é o melhor para a gente. Então eu penso que a resposta é essa. Foi com muitas dores, com muitas lágrimas, mas eu venci. Estou aqui, maduro. Se vier a acontecer algo nessas áreas que eu falei, eu vou enfrentar de uma forma mais tranquila, porque eu tenho passado lá atrás para dizer como fazer. Tá bom? Amém. E acredito que o senhor já respondeu, assim, já deu um spoiler dessa próxima pergunta no bloco anterior, mas para ficar bem marcado. Certo. Vai que alguém estava zapeando o canal e chegou agora no Espaço Jovem. Sim. Então, para ficar bem reforçado, é possível ser uma pessoa escolhida por Deus e ainda assim fracassar? Olha aí, que pergunta maravilhosa também. E a resposta é sim. Sim. Sim e sim. Tem um texto que eu quero citar, armazenado, Salmos de número 34, verso 19. Diz assim, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livrará de todas. Claro que esse texto aqui está se referindo também a questões de frustrações, de erros, de fracassos. Mas quando diz que o Senhor os livrará de todas, diz que aqui é o justo. O justo passa por muitas adversidades. A pergunta é possível então alguém escolhido por Deus fracassar? Sim. Isaías 43, 25 diz que se isso acontecer, tem um remédio. Glória a Deus. Fracassou, tem. O que é que acontece então? Diz assim, eu mesmo, o Senhor, sou aquele que apago as tuas transgressões e por amor de mim, e que não me lembrarei mais dos teus erros, do teu passado. Então que alguém pode fracassar, pode, mas recorrendo-se à misericórdia de Deus, volto a dizer isso, certamente ele alcançará abrigo seguro. Amém. Porque nós sabemos que somos limitados, não é? Amém. Nós já citamos, inclusive, alguns personagens aqui, mas tem um que eu acho que é marcante, que eu já falei, que é o próprio Davi. Agora, tem personagens na Bíblia que fracassaram, mas não retrocederam. E aí onde está? A temática do programa é fracasso e derrota, né? Isso. Quem fracassa e não se arrepende, torna-se derrotado. Vou dizer aqui Lúcifer. Quem nunca já ouviu falar de Isaías, Ezequiel, capítulo 28, capítulo 14, fala a história daquele anjo maravilhoso, lá no início, muito belo, mas que fracassou. E por conta desse fracasso, claro, não há mais nenhuma dúvida de que ele não tem como se arrepender mais pela sua própria natureza, ele chegou não somente no fracasso, mas na derrota final. Então, se houve fracasso, não deixe chegar na derrota. Busque ajuda, peça socorro, levante a mão, grite, isso vai ajudar, não é? Amém. Amém. E falando ainda, pastor, sobre o fracasso e recomeço. Isso. O senhor falando aí, a humildade, a atitude de reconhecer, né, buscar ajuda, procurar melhorar, Isso. seria a partida inicial para um recomeço? Seria o ponto-chave? Sim, eu vou ler aqui minha filhinha, que essa pergunta eu fiz questão de anotar. Eu coloquei assim, o fracasso não é o fim. A maioria de nós encara o fracasso como se fosse o fim, né? Acabou. Mas não é assim. A gente acha que o fracasso é o momento de parar e jogar tudo para o ar. Mas existe um pensamento que diz assim, desistir de tentar mais uma vez é caminhar em passos largos para verdadeiramente a derrota final. Desistir de tentar, de continuar. Não precisamos de forma alguma errar, volto a dizer, mas se errarmos, temos que ter consciência de que temos condições de reconstruir. É como um castelo que se constrói e se destrói. Tem como se reconstruir, vai ter muitas lágrimas, vai, não é? Dores, sim, mas a gente consegue reconstruir. Não precisamos entender que
aquilo que Deus nos prometeu foi jogado ao léu por conta de um vacilo. Me permite usar essa palavra bem juvenil, bem jovem, né? Um vacilo. Não. Há um texto que diz assim, 2 Crônicas 15, verso 7, a parte final. Mas sejam fortes e jamais desanimem. Glória a Deus. Mas sejam fortes e jamais desanimem. O fracasso não deve ser uma desculpa para você desistir dos seus objetivos, mas sim uma boa pista para você ver onde errou e não fazer mais isso, e crescer, e progredir e alcançar o alvo final, que é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E a gente já está, infelizmente, caminhando assim para o finalzinho do programa. E eu queria aproveitar o senhor, pastor. Pois não. Talvez alguém que esteja em casa identificou durante a conversa que tem algum amigo, uma amiga que está precisando de uma ajuda, que talvez fracassou. O senhor citou durante o programa diversas áreas, né, que somos suscetíveis ao fracasso. Isso. Talvez você que esteja assistindo lembrou de alguma pessoa que está precisando de um socorro, de uma ajuda, de uma conversa. Como é que nós podemos ajudar, né, esse amigo, essa amiga, essa pessoa que fracassou em alguma área da sua vida? Sem prejudicar mais ainda, né? Porque Sim, às vezes a você intenção falou de que as palavras- ajudar isso. existe, mas aí a pessoa chega e diz, você é um fracassado. Não, o senhor até falou, acho que no bloco anterior, né, com cuidado, como se fala, porque a palavra, ou a forma que se fala, a Bíblia até fala isso, né, que a palavra boa, em boa hora, é como maçã de prata, bandeja de prata, fala diversas vezes que precisamos ter cuidado, como nós falamos, mas como ser essa pessoa que vai dar a boa palavra no momento certo? O fracasso nos mostra quem realmente são os nossos amigos. É no fracasso que a gente aprende quem são os nossos amigos. Há um texto em Salmos 13, verso 4, que diz assim: os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Olha aí. Não é? É nesse momento de fracasso que a gente sabe quem são nossos verdadeiros amigos. Isso. Porque amigo é aquele que no momento do fracasso estende a mão e diz assim, conte comigo, eu vou te ajudar. Na angústia nasce o irmão. Exatamente. Ok. Provérbio 17:17 é o texto que a senhora acabou de citar. O amigo ama em todo tempo, mas na angústia, no momento de aperto, quer dizer, nasce um irmão, não é? Então, isso quer dizer que fica muito nítido quem está ao nosso lado e quem não está. É nesse momento de fraqueza, não é? É nesse momento de necessidade de apoio que a gente vai saber quem realmente são aqueles que estão ao nosso lado. Infelizmente, isso é uma triste realidade. Tem muitas pessoas que são arrodeadas de pseudos amigos, mas no momento de uma fraqueza, todos desaparecem, né? Abandonam e deixam ao léu. Sendo assim, nós podemos dizer que o fracasso ele funciona em Mazenate como um filtro. Ele filtra, ele separa quem realmente se importa conosco. Quem são aquelas pessoas que se importam conosco? Com nossos projetos, com nossas metas, com nossos objetivos. E geralmente, as primeiras pessoas a chegarem junto da gente para mostrar que estão ao nosso lado são nossos parentes, né? Nossos pais, por exemplo, né? Os pais são os primeiros a fazerem isso, os irmãos, os verdadeiros irmãos, porque nós sabemos de que é nesse momento que precisamos de uma ajuda. A palavra dita ao seu tempo, foi um texto que a senhora citou agora, é como maçãs de ouro em salvas de prata. Ah, eu falei tudo de prata. Mas ficou bom. Ouro e prata, veja que coisa bonita, né? A palavra dita ao seu tempo. Há quem diga que uma palavra pode abater ou levantar alguém, né? Então eu penso que o que eu posso fazer para ajudar alguém que fracassou? Chegar com uma palavra de Deus para ele, uma palavra de ânimo, dizê-lo de que Deus ele tem condições de reerguê-lo, que há possibilidade de continuar, não é? Que não é porque aconteceu um fracasso que a gente vai acabar a nossa existência, claro que não. É óbvio, eu não posso esquecer aqui, Mazenate, tenho que lhe dizer, já que a sua pergunta foi muito pertinente, que existem sequelas, quero dizer, consequências, né, do nosso fracasso. E aí a gente tem que assumi-las. Não tem como. Existe a lei da semeadura. A Bíblia diz, aquilo que um implantar, isso certamente ele colherá, ceifará. Então existe as sequelas. Mas a vida, como eu disse, continua. Então alguém que ajude, que dê uma palavra, um ombro amigo, às vezes não precisa nem de palavra, precisa de gestos. Eu ainda tenho 30 segundos ainda, pastor? Sim, senhor. Pronto, eu lembrei aqui de uma passagem.
alguém chegou para Paulo e disse: Paulo, estavas pregando e teve uma pessoa que caiu da janela, está lá embaixo morto. Morreu. Acabou a história dele. Paulo para a Santa Ceia, que era uma Santa Ceia que já estava quase meia-noite, uma Santa Ceia pentecostal bem. Só que aí perdeu o horário, né? Paulo desce e quando chega lá, o corpo daquele jovem está no chão. A Bíblia não mostra Paulo profetizando, não mostra Paulo orando, não mostra Paulo cantando, não mostra Paulo levantando as mãos pedindo misericórdia, que tudo isso é bom. A Bíblia diz que ele inclinou-se e abraçou. Um abraço. E depois que ele abraçou aquele jovem que caiu, a Bíblia diz que o espírito recobrou. Então, às vezes, para ajudar alguém que fracassou, um abraço resolve. Às vezes, um abraço só, não é? Então, eu acho que isso deve ficar muito forte em nossas mentes. Quem está nos abraçando no momento que mais precisamos? No momento que caímos da janela, não é? Que a gente pode cair da janela. Isso. É bom não sentar na janela, tá? Senta no banco. Mas né? Se tiver meio lá, meio cá e caiu, se alguém nos abraçar, tudo bem. Se não, vai ficar difícil, não é? Então, eu penso que é isso. Uma boa palavra, um abraço, um apoio. Abraço fala de apoio, não é? Dá aquela ajuda necessária. Eu penso que isso é um bom remédio, irmã Zenate. Amém. Amém. Glória a Deus. E a gente vai para aquele momento que você de casa participa aqui com a gente no Espaço Jovem. É o quadro Você no Espaço Jovem. Assustar, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou. Amém. Queremos agradecer a jovem, né, que nos enviou o vídeo. E você que ainda não enviou seu vídeo, aproveita a oportunidade, chama os amigos, manda o vídeo aí louvando ao Senhor e vai estar participando aqui do Espaço Jovem. Se fracassamos, não é o fim. A Bíblia diz em Salmos 37, do 23 ao 24, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém. O jovem que crê em Deus e no seu poder compreende que até os infortúnios tornam-se oportunidades de crescimento. Isso. Ciente de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz em Romanos capítulo 8, 28. Ele entende que há um agir de Deus em todas as situações. E mesmo quando as coisas não saem como planejamos, Deus pode usar as circunstâncias a favor de seus planos. Por isso podemos ter esperança e não desanimar diante dos insucessos e frustrações que passamos ao longo da vida. Não vivemos pelo que vemos. Deus pode sim transformar vales em mananciais. Isso. A presença e a direção de Deus sempre serão a maior garantia de que ao final de tudo, apesar de nós mesmos, venceremos, pois Deus é por nós. Amém? Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, que tem um cuidado, né, imenso com a mocidade da igreja, por ter permitido o Senhor estar aqui conosco. Amém. Hoje. Obrigado. Né, foi de edificação para todos nós que estamos aqui. Amém. Queremos agradecer também ao nosso pastor pela vinda dos jovens que estiveram aqui contribuindo. E nesse momento final, pastor, é concedida a oportunidade para o senhor deixar aí aquelas palavras finais para quem está participando da programação e também está fazendo aquela oração, né, por aqueles que estão se sentindo fracassados, não derrotados, mas fracassados.
Verdade. Muito bem, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, antes de trazer essa palavra diretiva, louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pelo investimento, por esta visão, louvar a Deus pela vida de vocês, esse casal tão bonito aí, abençoado, e que encaixou certinho aqui com esse programa. Amém. Cara de vocês, né? Deus abençoe mesmo. E queremos olhar agora para alguém que está do outro lado, nos assistindo neste momento, e dizer que recomece. Glória a Deus. Levante-se, bata poeira, peça misericórdia, ajuda, e Deus certamente te socorrerá. Nem tudo está perdido, como já foi dito desde o início desse programa. Há sim esperança para a árvore que foi cortada. Amém. Lá em Jó diz isso, mesmo que ela tenha sido cortada, as raízes que ficaram lá na terra, Aleluia. ao cheiro das águas, brotarão. Amém. Então, há ainda esperança para você. Creia nisso. Deus é o Deus de restauração. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Então pastor fique à Soneca. vontade para fazer aquela oração. Amém. Amém? Coisa aqui tá gostosa, viu? Ficava mais tempo aqui Muito com você. Amém. Já Vamos fica o orar. convite para voltar outra vez. Amém. Obrigado, irmã Zinata. Então, oremos em nome de Amém. Jesus. Querido Deus, queremos louvar o teu nome, Senhor, te agradecer por este momento tão maravilhoso junto com os teus servos, esse momento de reflexão, Senhor, de aprendizado, e certamente temos esta convicção de que o Senhor falou aos nossos corações e aos corações daqueles que estão nos assistindo neste momento. Restaura vidas, Senhor. Traz, ó Deus, alegria, levanta o ferido, levanta o abatido, o cansado, o soldado ferido, Senhor, que foi alvejado na batalha, mas que ainda está vivo, Senhor. Dá força, graça para que ele se erga e se levante e que o teu nome continue sendo glorificado. Continua abençoando a Rede Brasil de Comunicação, Senhor. Abençoa este programa, Espaço Jovem, a tua igreja, Senhor, a Igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, bem como cada funcionário da Rede Brasil, a superintendência desta emissora, Senhor, bem como teu filho, nosso pastor presidente, que é o mentor de tudo isso. Abençoa teu filho, ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Quem sabe na próxima o pastor vem acompanhado, né? Com a família aqui. Amém. Glória a Vai ter que Deus. colocar mais cadeiras aqui, que a família... Amém. De já, né? Minha saudação para todos vocês que com certeza estão assistindo aí, né? O pai. Eu quero aproveitar, Olha saudar aí. minha esposa, minha mãe, um filho, um beijo. As filhas também, Alessandra, Radassa, Ágata e Axia, minha esposa, Elienay. Um beijo em todos vocês. Amém. E nós queremos agradecer a você que ficou até o finalzinho com a gente. Esperamos encontrar você na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Então o Espaço Jovem de hoje chega ao fim. Amém. Compartilha aí com todo mundo que será de bênção. E a gente vai terminar louvando ao Senhor Amém. juntamente com a mocidade que está aqui.